quando eu fazia antes, eu percebi que o professor não corrigia certos erros iniciais, sabe? Que pode prejudicar futuramente. E com você eu já vejo isso. Então, eu tenho 38 anos, sou aqui de Londrina, nunca toquei nenhum instrumento, sempre gostei de violino, mas sempre tive aquela ideia, sou muito velha para começar. Minha mãe toca piano, assim, parou quando eu nasci, então ela nunca me apresentou ao instrumento, a nenhum instrumento. Mas sempre tive aquela vontade dentro de mim de aprender um instrumento musical. Daí eu tinha essa ideia, eu sou muito velha, não vou começar. Daí eu vi uma amiga minha aprendendo. Ai, que legal, então acho que dá, né, para começar um pouco mais tarde. Porque a gente vê, 7 anos, 5 anos, e meu Deus. E daí, pesquisando na internet, eu conheci você, daí me interessei pela aula online, porque eu não tenho muito tempo, né? Tenho um filho pequeno, de 1 ano e meio, então meus horários são bem certinhos, assim, sabe? E na aula online já gravada, você faz o seu tempo, né? Não tem aquele professor que fica cobrando de ver se, ó, semana que vem você já tem que dar conta disso ou daquilo, sabe? Eu faço no meu tempo. Mas nunca tinha feito aula antes, não. Sim. Tem quanto tempo que você tá aprendendo assim? Que começou, de verdade? Desde março que eu comecei com você. Você começou já direto no curso, então. Sim. Comecei, desculpa, fiz 1 mês de aula antes, mas assim, não gostei do professor, daí acabei saindo. Sim, entendi. Entendi. Firme mesmo, eu comecei com você. Entendi. Então, desde março que tá assim aprendendo de verdade, né? De verdade. Sim, beleza. E o que que você Não é sentiu assim, fácil. desse tempo que você fez aula antes, né? Que você falou, não gostei Ah, muito e tal. O que que você sentiu de diferença, assim, de forma de aprendizado, tipo assim, quando entrou no curso, o que você sentiu de diferente? sim. É que eu sou uma pessoa assim bem detalhista, sabe? Eu gosto de aprender bem certinho. Gosto que o professor cobra bastante, sabe? E quando eu fazia antes, eu percebi que o professor não corrigia certos erros iniciais, sabe? Que pode prejudicar futuramente. E com você eu já vejo isso, sabe? Ó, tem que deixar a mão assim, tem que prestar atenção nisso, naquilo, em detalhes, sabe? Eu sou muito detalhista, então eu gosto dessa didática. Sim, aí para tocar E com violino você eu vi isso. tem que ser detalhista mesmo, né? Para tocar violino, que é muita É, coisa acontecendo ali ao mesmo tempo, né? sim, e eu acho que assim também as coisas iam muito rápido, sabe? Eu sentia que eu não estava preparada já para avançar e o professor avançava, entendeu? Sim. Era individual a aula? É individual. Já era um erro aí, né? Porque normalmente, né, numa aula individual, você tem que seguir o tempo do aluno, né? Sim, Sem atropelar nada, assim, né? por isso que eu gosto de ir bem devagar, eu só passo mesmo quando eu tenho segurança. Sim, e é assim que tem que ser mesmo, vai construindo aos pouquinhos, né? Assim, não adianta nada se você viveu isso, né? De você Sim, tá tocando um negócio, tá mais ou menos, mas bora pro próximo. Aí, tipo, não, você não nem dá. arrumou ainda o negócio, vai acrescentar uma coisa a mais, mais uma dificuldade, sabe? Então, realmente, Verdade. é um problema, né? Sim, Quando a gente não tem assim, essa calma, né, para fazer o processo, né? Aprender violino é difícil, né? Você tá vendo aí que não é um negócio que sai de um mês, assim, você tá tocando tudo, né? Não dá. sim. E eu queria, ele usava marquinhas e eu não queria usar mais, sabe? Daí eu falei, não, não quero mais. Não, comigo já Porque eu desde o queria. começo não usa mesmo, não. Não tem marquinha, É, não. Como mas é que, isso. Acho que como que você organiza assim, o seu tempo de estudo hoje? Quanto tempo você tem em média? Como que você consegue assim fazer, mais ou menos? quando a semana tá muito boa, assim, bem organizada, bem certinha, assim, que tudo flui bem, né? Que às vezes acontece algum imprevisto. Sim. Eu consigo estudar 4 vezes na semana, 1 hora. Uhum. Tá um tempo bom, dá um tempo bastante assim, já é realmente bom. Não é muito, mas Não, mas eu tem estudo. alunos, tem alunos que estudam até menos, né? Que, eu tenho 20 minutos todos os dias. Então, tipo, 20 minutos todos os dias dá menos do que isso, né? Assim, de 4 vezes por semana. É, Já é uma coisa legal. Óbvio que, né, se tivesse mais tempo, teria mais, melhor. né, evoluiria mais e tal.
Mas cada um vai no seu tempo mesmo. Ninguém tá postando corrida com ninguém, né? A gente tá aqui pra Sim. fazer o negócio do jeito certo, né? Eu estudo no meu intervalo, durante a semana no meu intervalo de almoço do trabalho e final de semana, Sim, mais ou legal. menos. E que você vê assim, ó, para você que começou março, abril, maio, junho, julho, agosto, tem 6 meses de violino? Que você vê assim que é uma coisa muito importante no aprendizado? Tipo, alguém que está começando do zero, o que essa pessoa fala assim, ó, toma cuidado com isso? O que hoje você vê dessa forma? Como assim? Não entendi. Desculpa. Uma dica assim que você daria para alguém que está começando assim do zero? Do Que você viu zero? que para você foi muito importante nesses 6 meses? Quem está começando do zero? Não use marquinhas. Tenha muita paciência, né? Sim, muita persistência. Que tem hora que fala, ai meu Deus do céu, será que tá indo? Será que tá fluindo? E não desistir mesmo, porque se você quer, né? Tem que batalhar. E levar o violino no luthier, porque antes eu não levei. E eu já agora faz mais ou menos um mês e pouquinho que eu levei e deu bastante diferença. Sim. É, não, isso é bem importante. O ajuste do tia é muito importante mesmo. E hoje, qual que é a sua maior dificuldade, assim, que você sente? Estudando e tal. Minha maior dificuldade, eu acho que é. Antes era o dedinho, que eu não estava conseguindo, a mão. Agora é um pouco, acho que o arco o controle mesmo, que às vezes, viu, reparando no vídeo que eu te mandei, o último, Uhum. eu vi que às vezes o som sai meio, parece que chorando, assim, meio riscar, não sei, Uhum. como não sai legal. Eu acho que é porque o arco não está com uma pressão legal ainda, sabe? Sim. De controle. Tanto assim, a gente tem que sempre pensar no arco, né? A gente vai ver ainda isso agora quando a gente for tocar e tudo mais, né? Mas sempre que for falar sobre arco, tem que pensar sempre em duas características muito importantes, que é o quanto ele vai ter de pressão na corda, né? Mas também a velocidade. Então, às vezes É, a gente tá com muita pressão e pouca velocidade. Aí fica aquele som meio preso, né? Assim, ou sim, às vezes está com muita velocidade e pouca pressão, aí fica aquele som, sai uns sons no meio, assim, né? Então é sim. sempre trabalhar para assim, para conseguir equilibrar essas duas coisas, né? Pressão e velocidade. Quando você conseguir isso, você tem um som limpo e constante, assim. Mas leva um tempo mesmo para conseguir esse som limpo Hum. e constante, né? E agora Sim. você está em qual módulo lá do curso? Então, eu terminei a música do quarto dedo lá, Aham. ia começar os semitons, Tá, beleza. Do mas segundo não dedo, comecei segundo dedo, ainda tá. porque estou no desafio. Sim, Tô- beleza, beleza. Do Keno. Bora dar uma tocada então, vamos dar uma tá. olhada nas Ah, coisas. outra coisa também, meu violino não é de iniciante, né? Quando você Sim. acha que deve trocar, assim, começar? Ó, normalmente eu sempre falo isso para os alunos, né? Assim, a primeira coisa, o seu violino, qual violino que é? Você sabe a marca, o modelo, as coisas? Viva-se, já ouviu falar? Sim, sim, sim. Já tem outros alunos que tem também. Na verdade, assim, normalmente, né, esse violino iniciante, esse primeiro violino, se estiver ajustado por luthier, se estiver certinho, Ele você vai tá. ficar com ele assim, tipo, uns 2 anos. Sabe? É um tempo tranquilo, sabe? O que eu recomendo para os alunos, depois ali, tipo assim, daqui uns 6 meses mais ou menos, que você já vai estar ali com um ano mais ou menos de estudo de verdade, né? Assim, estudo com curso, com orientação, né? Porque não adianta nada falar assim, ah, não, eu toco violino há 3 anos, mas tocar violino há 3 anos sem estudar direito Sim. não é a mesma coisa, né? Então, assim, depois que passa de um ano de estudo mesmo, de verdade, eu costumo recomendar para trocar de arco. Porque o É. arco que vem o iniciante, geralmente é bem iniciante mesmo. Nossa, ele é muito É. pesado, perto dos outros que Não, eu já. tipo, a crina, sabe, quando você aperta Hum, não fica boa o suficiente, sabe, fica meio bagunçada. Os detalhes mesmo do arco, sabe, de sim. funcionamento, equilíbrio, não é só o peso, né? Às vezes a gente fala sobre o peso do arco, fala assim, ah, não, mas esse arco é muito pesado, esse é muito leve e tal, mas não é só o peso. Tem todas as Hum, questões, assim, da curva do arco, do material que é feito, de como é feito, né? Então, é uma série de coisas que faz o arco funcionar ou não. E normalmente o arco iniciante que vem com o violino, assim, o violino está num nível assim, o arco normalmente está num nível mais abaixo.
Então, a primeira coisa, assim, depois de um ano de estudo de verdade, que seria mais ou menos a época de trocar de crina, que é que a gente sempre troca, né, a crina, né, de tempo em tempo. Então, no lugar de trocar a crina, que é um negócio caro, tipo assim, você vai pagar 100, R$ 150 para trocar a crina. Sim. Num arco iniciante nem vale a pena, porque o arco iniciante nem custa esse valor. O arco iniciante é mais barato do que isso. Se você for ver na internet, assim, arco para violino e pegar o mais barato que você achar, vai ser tipo R$ 80, R$ 90 um arco. Então, vai ser nesse nível que tá o seu arco. Então, não faz sentido você pagar R$ 150 para trocar a crina de um arco que custa Eu 70. entendo. Né? Então não vale a pena. Então, normalmente, quando chega essa fase, depois de um ano de estudo de verdade, aí eu recomendo trocar de arco. E aí, que arco que dá para comprar? Dá para comprar um arco de fibra de carbono. Que, inclusive, tem um aqui que é o meu arco reserva. Ele é preto, né, de fibra. Deixa eu dar um Sim. zoom aqui. Esse aqui é dessa fibra trançada. Não sei se vai dar para ver. Ver se eu consigo dar um aqui. Agora apareceu. Tá Dá. vendo? Deu Então, para ver. tem esse e tem o de fibra normal. Os dois são bons, legal, tal. É só ver numa loja, né, confiável, tudo certinho. Tem lá o cupom para aluno, né, em algumas lojas e tal. Sim. Então, você dá para comprar um bom arco de fibra de carbono na faixa de tipo R$ 300, R$ 400. Você compra um bom arco de fibra de carbono com crina animal, com tudo certinho. E aí depois de mais um ano e meio, quando for trocar de crina, aí vale a pena. Porque você troca desse arco e beleza. É. Então, e é um arco muito bom, assim, os arcos de fibra de carbono, normalmente, nessa faixa de preço, né, de R$ 300, R$ 400, se você for comparar eles com os arcos de pau-brasil, tipo, equivale a um arco de pau-brasil ali de, tipo, de R$ 1.200. Então, porque os arcos de pau-brasil são muito caros, né? E os Sim. arcos baratos de pau-brasil são ruins, porque o pau-brasil tem várias qualidades diferentes, né? Assim, pode ser, é uma árvore, né? Uma árvore, Hum. não é É. organizadinho, né? A gente não escolhe Sim. como ela vai crescer. Então tem árvores boas e tem árvores ruins também, do mesmo jeito. Tem árvore mais nova, né? Então tem pau-brasil que é muito mole. E aí no arco não funciona bem, sabe? Fica um arco molenga, ruim de tocar. Eu tenho inclusive um desse, que foi o É. violino que eu comprei, que veio com esse arco. E é horrível, assim, horrível, horrível. Então nem vale a pena, sabe? Assim, é um arco que se você vai encontrar na internet para comprar, sei lá, por R$ 800 um arco de pau-brasil. Nem vale a Hum. pena, sabe? Não vale a pena. Então, os arcos bons de pau-brasil são sempre acima dessa faixa aí, de 1.200, 1.300, 1.500, até o arco que eu uso hoje, o meu principal, custa 5.000 É. reais o arco, né? Então, e é de Hum. pau-brasil. Então, tipo assim, vai Sim. daqui até o infinito, né? Então, mas os arcos de fibra de carbono normalmente funcionam muito bem. Então é a primeira coisa que eu Tá. recomendo. Então, depois de um ano ali de estudo, troca de arco. Aí quando você for trocar, você fala comigo, tá? Eu te dou umas opções, umas sugestões. Tá. A gente vê assim, as melhores possibilidades. E aí depois, sim, lá daqui uns 2 anos, aí a gente pode pensar em trocar de Violino. violino. Mas assim, também ainda é uma coisa que dá para levar por muito tempo. Então não precisa se preocupar com isso não, sabe? Nesse momento, é porque as pessoas acham, né, que, não, se eu trocar de violino, eu vou tocar melhor, tá? E não vai funcionar. Você precisa só estudar mesmo. Estudando e fazendo certinho, você vai tocar melhor. Então, se eu te der o meu Tá. violino de R$ 30.000 para tocar e você tocar aí hoje, vai sair ruim também o som, não vai sair bom. Só porque é outro violino. Então, Sim. é focar em fazer o estudo certinho. Tá Bora lá. certo. O que que você quer que eu toque? Qual foi a última coisa que você me mandou aqui? Foi do desafio, né? Ah, pode ser o desafio, então? Pode ser, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Que, inclusive, eu Sabe uma lembro de coisa que eu algumas coisas que eu te falei, né, sobre o arco aí para nesse... usar mais o arco, né? Isso. Sabe uma coisa que eu reparei? É que o meu braço, o cotovelo fica muito alto em comparação ao seu, quando você tá tocando. Eu Vamos não ver isso sei agora. agora. Beleza. Você tá lendo ou você tá tocando de cabeça? De cabeça? Isso. Vira então um pouquinho de frente agora, pra eu ver de outro ângulo. Tipo, de frente, com o violino mais de frente, assim, mais retinho. Pode virar mais, pode virar mais. Não, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Isso. Sim? Isso.
E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Hoje você vai acompanhar um novo episódio dessa série chamada Dominando o Violino. Essa série é meio podcast, meio aula, assim, e a cada semana eu convido um dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino para vir aqui contar um pouquinho da sua história. E obviamente nessa aula também temos uma parte prática, onde o aluno vai receber ali algumas orientações sobre aquilo que ele vem estudando, né? Seja ele do nível que for, se está mais para o início do curso, no meio, né? No avançado e tal. E você que está assistindo aí vai poder aproveitar também para tirar várias sacadas aí de novas coisinhas que você também pode focar quando você estiver estudando. Bora para a aula então? Papel e caneta na mão e bora assistir. Beleza. Vamos falar um pouquinho aí do que a gente tem já até agora. Tenta tocar mais uma vez, mas tomando um pouquinho mais de... Sobre a altura do cotovelo tá bom, viu? Não tá alto demais, não. Tá bom. Talvez acho que o ângulo da câmera pareça um pouco diferente, mas a minha corda sol também fica do mesmo jeito que fica no seu aí quando eu olhei, tipo, em relação ao corpo, sabe? Então, fica realmente, tipo, 90 graus, assim, o braço pro lado, né? Então, é assim mesmo. Agora, essas notas, você lembra quanto tempo tem essas notas lá na partitura? 2. Isso. 2? Exato, é. Então, tenta usar um pouquinho mais de arco, sabe? Pra ele não parar. Porque às vezes você toca, assim, às vezes acontece bom, às vezes mais ou menos. Às vezes você toca e faz assim. E aí não existe essa pausa entre uma nota e a outra. Então, tenta usar um pouco mais de arco pra manter esse som. Tá indo conectado, ó. Então, assim, o máximo conectado uma nota na outra, sem ter uma pausa no meio delas. Mais uma vez. Ixi. Isso, já foi melhor, foi melhor. E esse, pra quem não sabe, né, acompanhamento, né, que vai estar junto lá no desafio com todo mundo, né? Mas o negócio é conectar essas notas, beleza, já funcionou melhor. Só que tem uma que é muito difícil fazer, que é quando vai pro Fá, né? Do Si pro Fá, que é o mesmo dedo, só que na corda do lado, né? Então fica muito difícil fazer essa mudança. Então o que dá para fazer? Deixa eu dar uma mudadinha aqui. Isso vale sempre que você vê que tem assim o mesmo dedo em cordas vizinhas, você não precisa necessariamente fazer assim, tipo, se aí tira tudo e coloca tudo na outra corda. Porque pensa Eu ia te comigo, perguntar o isso. primeiro dedo tá aqui, né, no Lá, aqui, no Lá grave, né, tal. Não é no mesmo lugar que ele estaria se fosse na corda do lado, é no mesmo lugar. Então você pode, nesse caso, você pode só mudar o segundo dedo de lugar. Não precisa tirar tudo e mudar tudo. E aí você ganha tempo com isso, né? Você consegue. E aí você consegue fazer essa mudança sem precisar tirar e colocar, né? E aí depois ainda dá pra manter desse jeito ainda. Você pode ficar, tipo, Ré, Lá, Si, aí faz. Fá, o Fá já tá pronto. O Sol, mas o primeiro, tá vendo? O primeiro dedo tá lá ainda no Lá ainda. Pode E aí, deixar ele. pode deixar, que ele já tá lá, já tava lá mesmo, né? Aí agora só que eu tiro, porque eu vou tirar pra fazer corda solta. Né? Então assim a gente ganha um pouquinho mais de mobilidade, né? Porque assim, você tá conseguindo fazer mais conectado agora que eu falei, né? Só que esse não dá pra conectar, porque você tá tirando tudo e perdendo muito tempo, né? Então...
sempre mantendo os dedos aqui, né, organizadinho. Mas isso tá legal, você já tá mantendo já melhor. Vai lá, mais uma vez, e aí tenta fazer desse jeito agora, mantendo o primeiro dedo lá, só muda o segundo. Tá, vamos ver se eu lembro. Nossa, peraí. Ai. É normal no início ter que pensar no dedo? Sim, com certeza, todo mundo passa por isso. Beleza. Já tá, assim, a afinação tá legal, tá funcionando, tal. Ainda deu uma paradinha, mas já melhorou um pouco já ficou um pouco mais fácil fazer o si e o fá, né? Como essa é a dificuldade, vamos fazer um pouquinho só esses dois. Então vamos ficar repetindo, vai colocar lá o si, né? E vai ficar só isso aqui, ó. Pode ser na mesma duração, de 2 tempos, assim, pensando, né, como se fosse 2 tempos. Então, só mudando aqui o segundo dedo de corda, ó. E o primeiro fica fixo lá no lugar certo, no Lá. Só mudando o segundo dedo. Vai lá. Isso. Cuidado só na mudança. Assim, já começou a melhorar já. No começo tava mais ruimzinho, agora já tá melhorando. Mas cuidado pra não ainda sair o som aqui, né? Que você tá fazendo às vezes sai assim. Sai um rabinho aqui do que você tira e aí vai pra outra. Então tem que parar o arco nessa mudança. É uma fração de segundo. Que não tem nenhum som entre o si e o fá. Pra não sair assim. Sem esse som no meio. Então, si, fá, si. Só isso. Vai lá. Isso. Já melhorou. Ainda ouço de vez em quando um sonzinho ouço ainda. também. É, isso. Então É não, difícil. tem que se atentar para não ouvir esse som. Tenta Tem que pensar parar e mudar, né? isso, naquela fração de segundo. Porque assim, pensa, 1 hora o arco vai parar, né? Se você tá fazendo. 1 hora ele para, né? Não tem como, igual um carro, né? Não tem como o carro vir e do nada dar ré. Ele para dar ré. Em algum momento assim ele para, nem que seja um pouquinho. Mas ele vem, para e volta. A mesma coisa acontece com o arco. Então, ele sempre vai ter um momento que tá parado, apesar de ser muito pequeno, né? E aí que faz a mudança. Sincronizar esse movimento, né? E uma coisa que pode ser útil é não pensar em tirar o dedo, sabe? Não fazer assim. Não tira o dedo e coloca no outro. Você faz só fazer assim, ó. Daqui você traz pra cá, escorrega pra cá. E daqui escorrega pra Posso lá. fazer isso? Sim. Sem levantar o dedo? Sem levantar. Assim, lá e levantar um pouquinho, né? Porque vai ter que sair da corda um pouquinho pra passar pra outra corda, né? Mas não precisa tirar o dedo e colocar na outra corda. Tipo, tirou, levantou e abaixa de novo. É só pensar nessa distância que você tem. É mais um movimento lateral do que vertical, né? Então eu posso meio que raspar o dedo na corda para passar para debaixo?
Não precisa levantar. Vai levantar um pouquinho, também não é assim, ficar com ele grudado eternamente, né? Mas vai levantar um pouquinho de leve, mas sem precisar tirar e fazer assim, né? Não precisa tirar desse jeito, é só Posso deixar ele na corda, hein? isso. Vai lá, experimenta aí, só isso daí, só do si, fá, si. Mas foi melhor, já foi mais conectado. Cuidado só pra não bagunçar os outros dedos aqui que a gente não tá usando. Você tá tirando ele um É. pouquinho, assim. Mantenha a mão, aquela mão mais relaxada, a mão toda aqui mais posicionada em cima do violino. Então, tem que ser o jeito mais simples possível de acontecer esse movimento, sabe? Parece o barulho do burro, né? Né? Então, buscar esse som sem aquela nota no meio. Mais uma vez aí, relaxa a mão, o terceiro e o quarto dedo também em cima do violino. Cuidado que tá saindo um pouquinho do lugar da nota, é um pouquinho mais aberto. Tá, Si, né? fá, si. Começou a fechar um pouquinho o segundo dedo. Bem melhor, bem melhor. E aí eu vi que você tava na luta ali pra trazer os dedos aqui em cima. Mas é importante, é importante. Mesmo quando a gente não tá usando os dedos, ele tem que estar ali, né? Pra estar pronto pra usar quando for usar, né? Beleza, volta lá do começo, lá como se fosse tocar mesmo lá, a mesma sequência de notas, e aí essa daí vai estar no meio da sequência. Tá. Peraí. Não esquece de conectar, bem conectado uma nota na outra, bem conectado. Errei. Agora ficou Melhor? conectado, funcionou melhor e tal. E essa mudança do si. Ainda pode sair melhor, mas não vai sair agora também, ótimo, né? Aí com a prática vai melhorando. É engraçado, é porque assim, parece um negócio tão, né, simples, né? Assim, é uma sequência de notas que se repete e tal. Mas tem tanta coisa acontecendo ali, né? Com tantos detalhes, tanta coisa. Tá. Que é difícil, é difícil. As pessoas às vezes acham que tocar violino é muito mais simples do que é, na verdade. É difícil. Para fazer uma simples sequência é difícil. Você Você lembra? pode mostrar de novo para mim a passagem do dedo? Tá, deixa eu dar um zoom aqui. Como você levanta? Ó,
Você leva só um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Você levanta um pouquinho, mas não precisa levantar assim. Não precisa tirar, Tá. é só um pouquinho. Com o mínimo de movimento necessário para você conseguir fazer ele sair da corda e ir para outra. Tá. Né? E futuramente vai ter momentos que você vai tocar com o dedo nas duas cordas para fazer. Eu não tô mexendo nada agora, o dedo tá nas duas cordas. Mas isso é mais pra frente, não é agora não. Mas vai ter esses momentos também. De tocar alguma coisa que vai precisar do. Tá vendo? Com o mesmo dedo em duas cordas, mas isso é mais pra frente. Que aí é quando a gente for querer que o dedo pegue nas duas cordas. Porque no momento não é pra pegar, não. No momento é pra pegar em uma só. Você lembra da música que você tocou, do quarto dedo? Ixi, acho que não. Você tem aí de alguma forma pra ver ou não? Ai, peraí. Você tem ela impressa ou tá no computador? E aí, tá gostando da aula? Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais comigo, para você realmente aprender a dominar o violino sem ficar mais perdendo tempo, né, vendo os vídeos assim aleatórios, né, na internet? Mas não quer dizer que isso é simples e mágico assim e super fácil. Tem toda uma metodologia real por trás assim, com aulas, com acompanhamento passo a passo, né? Tem um grupo no WhatsApp dos alunos para trocar experiências, trocar dicas, né? De repente, eu comprei uma surdina aqui, dá uma olhada, pá, tal assim. Óbvio que com a minha supervisão, né, nesse grupo. Além disso, também tem aulas que são ao vivo para tirar dúvidas e muito mais, né? Tem muito mais coisa, desafios e tal, né? Muita interação realmente para aprender de verdade. E eu já mostrei isso para centenas de outros alunos que estão aprendendo violino e todos eles estão tocando e aprendendo cada dia um pouquinho mais. Então clica aqui embaixo no site comotocarviolino.com.br, cadastra lá seu nome, seu e-mail, tal, para você receber todas as novidades e quem sabe aí algum dia seja você em uma aula aqui igual essa que você está vendo. Beleza? Te vejo lá do outro lado. É um tempo essa, né? Isso, é um tempo. Aí depois tem o Mi com dois tempos. Pega daqui do Red novo daqui, ó. É, me perdi. Faltou o Sol aí no meio. Ré, Mi, Fá, Sol, o terceiro dedo. Isso daí mesmo. Beleza. De afinação, no geral, tá indo bem. Você tá indo bem, assim, com o controle do quarto dedo, que é difícil mesmo, né? Assim,
Usar os três dedos é mais fácil, usar o quarto é mais difícil. É. E é difícil porque a gente não tá acostumado a usar o dedinho pra nada no dia a dia, né? Tipo assim, você não usa pra nada mesmo. Então, quando você tá usando, por isso que é importante, né? Manter a mão sempre o máximo no violino, né? Né? E é a mesma coisa. Né? Beleza. Então, cuidado só com isso, sabe? De sempre trazer e manter ele ali. E aquela mesma coisa que a gente falou de conectar os sons, aqui também vale pra tudo, né? Quando a gente ouve uma música, sei lá, Jesus Alegria dos Homens. Você não ouve assim. São conectadas uma nota na outra, né? Então, né? Não é assim. Né? Então, na hora de tocar também as nossas coisas nos exercícios, lá na música e tal, o máximo conectado possível. Sem parar, não deixa o arco parar em nenhum momento, que aí sai essa brecha, né, de... Então, o máximo conectado, sempre, sempre, assim. Buscando como se fosse uma música. A música é conectada, né? A não ser que tivesse pausa. Se tivesse, tem ali, né, Aí tem pausa de verdade. 1, 2. E volta, né? Mas quando tem nota, o máximo conectado possível. E aí que entra esse controle do arco, né? De conseguir fazer ele mudar de posição. Tipo, a gente tem aquela redução de velocidade igual o carro, né? E se você repara bem, na mudança eu diminuo a velocidade e faço a mudança. Não é a mesma velocidade assim, né? Não é o tempo inteiro igual, porque senão sai também... O contrário de ter uma brecha é ter um acento no final, né? E fica assim. Também não é bom também assim. Então, não é nem o rápido demais, mas nem também parar demais. Então, é só achar essa questão de velocidade, ó, para fazer essa mudança suave. Mas sem desconectar, sem ficar assim, né? Então. Mudança de corda com colocar o dedo e mudar a direção do arco, né? São muitas coisas ao mesmo tempo, mas dá pra fazer conectado. Vou prestar atenção nisso. Isso, então o máximo conectado, o máximo. Isso tudo é sobre a sensibilidade da mudança, né? Assim, para não parar o arco, mas também não fazer rápido demais. Mas você não faz rápido demais, você só tá parando um pouquinho mesmo. É que a maioria das pessoas faz o contrário, faz um acento. Você faz assim. Aí muda a velocidade, sendo que na verdade deveria ser diferente, deveria diminuir a velocidade, a pessoa aumenta. E aí fica o contrário, né? Sim. Vou prestar atenção. Mas é bem difícil. Você acha que eu tô... Como que fala? O arco tá muito pulando ainda? Não, agora já não pareceu mais tão pulando assim, não. Lá naquele outro vídeo, né, de antes, Pareceu mais, né? Tava mais. Mas eu acho que é tudo, depois que eu te mandei, né, aquelas aulas e tal, eu acho que é tudo essa questão de pensar mais no controle do peso do arco, né? E não deixar ele só, porque o arco sozinho ele age loucamente, assim, se você deixar, ele faz qualquer coisa aqui, né? Ele tem vida própria. Então, tomar muito cuidado com isso, sabe? Não deixar o arco de qualquer jeito. Lembrar que no talão, se você vai tocar muito perto do talão, tem que aliviar o peso, né? Pra não sair aquele som assim. Mas não saiu, em nenhum momento saiu desse jeito assim. Você até tá bem bom, assim, de controle de arco, pelo tempo que você tem. Por 6 meses, normalmente, a pessoa ainda sofre muito mais com arco. De esbarrar muito nas outras cordas, sabe? Ou então de não ter ainda esse controle de sair esse som assim feio, né? Ou sai leve demais, tipo aqui, fica... Né? Fica esse som falhado, né? E você tá indo bem, assim, de controle de arco tá indo bem. Óbvio que ainda não tá 100%, mas a ideia é essa, é ir melhorando cada vez mais, né?
Então agora é juntar esse controle de ar que tá rolando com uma sincronia melhor com os dedos, né? Que às vezes aconteceu isso, tipo, de fazer assim. Sabe? De sair um pedacinho da outra nota ainda na nota que era para ser. Então, no lugar de ouvir assim, no lugar de ouvir isso, eu ouço às vezes assim. Sabe? Que você muda o arco, mas ainda tá na nota anterior. Então tem que Entendi. sincronizar um pouquinho melhor, sabe? A mudança. Isso é de vez em quando, não é sempre não. Então aquela diminuir a velocidade do arco ajuda para encaixar isso. Para que cada vez que eu mude a direção do arco, eu mudo lá o dedo sincronizado, né? Porque senão isso aí mais rápido vai sair assim. Né? E aí não vai ficar legal, não. Então é realmente sincronizar bem a mudança de direção com a mudança do dedo aqui. Esse movimento do dedo é até um pouco mais rápido do que o que a gente imagina. Porque às vezes a gente tá, né, numa nota de um tempo, aí fica. Aí parece que se o dedo entrar devagar vai dar certo, e não vai dar, né? Que se entrar devagar, fica. E aí não tá certo. Então tem que entrar um pouquinho mais rápido o dedo. Então é um pouquinho mais rápido. E para tirar o dedo também. Na verdade, para tirar é mais difícil do que para colocar. Você já deve ter sentido isso, é. Então para fazer isso é mais difícil. Porque também a gente está lutando contra a gravidade, né? Quando faz isso. Porque você tem que tirar o dedo, tem que levantar o dedo, né? Sem levantar muito, não precisa levantar assim, não, né? Mas tirar ele no jeito certo, na velocidade certa, né? Pra não ficar assim também. E aí fica com esse rabinho da outra nota. Então, sempre ser bem assim, bem rigorosa com isso. Com a sincronia da mudança do arco com a mudança dos dedos e com a ligação de uma nota com a outra. Que não é ligada, né? Não é igual ligadura, né? Que a gente já fez. Né? Não é isso. Mas tem que soar sem interrupção, uma nota com a outra, né? Se fosse ligado, seria, né? Mas não é isso. Mas esse som tem que ser o mais próximo disso. De ser sem interrupções entre uma nota e outra. Né? Então, menos que você parar. Assim, o arco, a gente começa a tocar, o arco gruda na corda e não sai mais. Então, em nenhum momento ele pode nem sair, né? Nem acontecer assim. Não pode sair da corda, mas também ele não pode parar. Então, a não ser que tenha pausa, aí para, de verdade, né? E uma observação que eu nem falei sobre isso, mas é interessante pensar já um pouco sobre isso. Quando a gente tem, por exemplo, na segunda linha, né, que tem lá, ó. E aí tem a pausa, né? Sempre que a gente tem a pausa. Agora acho que pode desligar o som original seu, aquele negocinho em cima. Pode clicar lá e deixa no off. Sempre que tem a pausa, a gente tem que pensar. Sempre que tem uma pausa, quer dizer que é o final de alguma coisa. Então, igual numa música, você tem pausa que acabou uma frase, ou uma ideia, né? Pelo menos. Nunca vai ter uma pausa no meio do nada, né? Tô falando. E aí depois eu continuo. Não vai ter essa pausa desse jeito. Então a mesma coisa vale na música, né? Então quando tem pausa, quer dizer que é o final de alguma coisa. Então tenta fazer de uma forma também que o seu som não acabe assim bruscamente, sabe? Tipo fazer assim. E parece que travou ali, sabe? Então a gente tenta assim, tem os 2 tempos de duração, né, na nota, mas que ela tem um fim. Então assim, pode aliviar um pouquinho, sabe, no final dela. Mais devagar. Isso, exato. Pra ter esse final, né? Senão não tem cara de final, senão parece que deu um tranco, né? E aí não tem um final, né? Assim, na internet é até difícil de sentir isso, mas dá pra ver que é diferente. Quando faz assim, ou quando faz.
E aí acaba, entendeu? Então sempre que tem a pausa, vale isso. Então a mesma coisa na outra linha, tipo. Tem um final. Não assim. E para bruscamente, né? Então sempre que tiver pausa, pensa nisso, em dar um final para a nota anterior. Não só parar. Tipo, parei o arco aqui na velocidade que eu tô e parei. Diminui um pouquinho a velocidade para ter esse finalzinho da nota, sabe? Como se fosse aliviando um pouquinho, né, o peso do final da nota. Então, no geral, assim, você tá indo bem, tá rolando, bacana, tal. Pode continuar mandando os vídeos, as coisas sempre. Ah, eu E mando mesmo. aí, eu tô aqui para isso mesmo, tem que aproveitar, né? É. Então, vai estudando, me manda, tá? Mas assim, Mas você acha que eu tô indo bem? para 6 meses tá ótimo. Porque você tá Tá tocando bom? afinado, tá com a mão agora mais controlada, sabe? Antes o dedinho não tava funcionando direito, agora já tá afinando ele mais no lugar certo, tá ficando com a mão na posição certa, tá começando a controlar o arco melhor. Agora assim, é focar nesses detalhes que a gente falou, assim, de conseguir ligar mais os sons para realmente fazer música, né? Quando a gente toca música, Fique esperto aí, hein, porque vai rolar um evento gratuito daqui a alguns dias com uma semana de aulas. Você vai poder participar comigo, com essa didática aí que você está vendo aí e tal nas aulas e tudo mais, sabe? Realmente para poder aprender violino sem ficar perdendo mais tempo com um violinista profissional de verdade. Então corre lá no site que está aqui na descrição, comotocarviolino.com.br, né? Vai lá, você tá aqui embaixo. E aí você vai poder ver lá que tem um lugar para você colocar seu nome e o seu e-mail. E assim que começarem as inscrições para esse evento gratuito, eu vou mandar um e-mail para você poder participar. Beleza? Então a gente se vê lá. assim, é contínuo, né? Então, realmente, mesmo que é um exercício, o exercício também é música. Então, né, a gente tem que buscar tocar igual a gente vai querer tocar na música. Então, começar a tentar ligar mais uma marcada na outra, para não parar. E quando tiver essas paradas, assim, fazer um pouquinho mais suavezinho, né? Para ter esse controle melhor. E sincronizar mais a mão esquerda com a direita, né? Vale também lá pra música que a gente tá falando do desafio, né? Né? Pra não ficar assim. E aí fica um restinho do Ré ainda, né? No outro arco. Então. Tá vendo, ó? Sem ficar nada na outra nota, né? Acontece isso porque eu mudo e ainda tô com a mão Exato. na, Não tá na outra sincronizado o mão. arco com o dedo. Então aí você muda o arco, mas depois muda o dedo. Ou muda o dedo antes, depois muda o arco. Que pode acontecer também, né? Tipo, ficar assim. Aí, tipo, eu mudei o dedo antes de mudar o arco. Então, assim, é uma fração de milésimos de segundo. Mas faz diferença. É Então, difícil. você vê que assim, no violino tudo é detalhe, todos os detalhes são importantes. Então, assim, focar bastante nisso, assim, de fazer bem preciso mesmo. Por isso que é importante, né, sempre fazer com metrônomo, encaixar. No começo você tava com bastante dificuldade, né, encaixar com metrônomo. Sim. Agora já tá conseguindo encaixar nos vídeos que você mandou, tá tudo encaixadinho. Então, é uma questão de prática, tudo é questão de prática. Então, com a prática e pensando nisso agora, daqui a 1, 2 meses, você já vai estar tocando muito mais conectada uma nota na outra, vai estar mais sincronizado o dedo com a mão direita, sabe? Então, tudo é questão de prática. Desde agora, com as coisas mais básicas, mas também mais para frente, quando chegar nas coisas mais avançadas também. Então, vai assimilando, aí trabalha, 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 aí fica uma coisa mais natural, mais fácil, aí coloca uma dificuldade nova de novo, e aí fica mais difícil, e vai trabalhando até ficar mais fácil, e vai ser a vida inteira assim, desse jeito. Mas tá indo super bem, tá indo bem sim. Pro tempo que você tem, tá com bastante controle, assim, de afinação, de controle do arco, né, assim, real, tal. Tá bem legal. Tá. Beleza? Legal. Então tá bom, Natália. Você dá aula particular? Dou também, dou também. É. Mas nesse Mas é momento, da. eu acho que ainda nem é necessário. Eu falo sempre para os alunos isso, sabe? Enquanto você Ah, está ainda nesse projeto, assim, né, de entender e praticar e tal, assim, com o curso você tem o suficiente. E aí você tá. tem, porque você tem o acesso comigo a hora que você precisar. Então você pode falar comigo lá no Não, WhatsApp, tá mandar o bem vídeo de e tal. boa. Mas, assim, depois, sim, quando estiver num nível mais avançado, tem alunos que fazem aula particular, assim, de vez em É. quando e tal. Então, ou então que faz com mais frequência, né? Então, mais pra frente sim, mas nesse momento foca em fazer, assim, estudar certinho,
como a gente tá fazendo, manda os vídeos, eu corrijo, vou ajudando e tal. E aí lá pra frente, depois, se quiser, a gente pode pensar em fazer, de vez em quando, uma aula desse tipo, de repente. Tá bom. Beleza? Obrigadão. De nada, bons estudos por aí, qualquer coisa é só falar comigo lá. Pode deixar. Obrigada. Nada, tchau, tchau. Tchau.